quando a SOG ganhou um contrato com a Petrobras. Na verdade, só ganhou 2 contratos com a Petrobras, né, nesse período aí. Eu fui procurado pelo ex-deputado José Giannini, acredito até que ele não era mais deputado, onde ele se colocava como o responsável pela... Senhor presidente, só para esclarecimento, quando foi a data desse contato feito com o deputado José Giannini? Primeiro, que ano foi especificamente? Talvez seja o ano 2007, 2008, mais ou menos. Ele se colocou como responsável pela indicação do Paulo Roberto e colocando de que, se nós não fizéssemos uma contribuição a ele ou o Paulo Roberto, em nome dele, alguma coisa desse tipo, nós seríamos duramente penalizados. Exatamente esta era a colocação. E naquela oportunidade, nós participávamos de um consórcio, e o consórcio, eu fui procurado, mas discuti esse tema lá com as empresas consorciadas e tomamos a decisão de concordar. Eu negociei com o Giannini, na época, um determinado valor, que eu não recordo mais, e o Giannini me apresentou o Alberto Youssef, indicando que fosse o Alberto quem iria receber esses valores mensalmente. Naquela oportunidade, o Youssef ofereceu, né, disse que ele poderia disponibilizar notas fiscais que a gente pudesse, que nós pagaríamos, né, e na verdade esse dinheiro seria entregue a ele. Então ele nos apresentou as empresas MO, Rigidez e mais uma que eu não me recordo o nome. Nós fizemos contratos com estas empresas e pagávamos essas empresas, mas quem efetivamente fazia contato para quem ligava para cobrar, para pagar, era o Youssef. Essa questão do Giannini foi antes ou depois de assinar o contrato? A conversa com o Giannini foi antes do contrato ou depois? Foi na época da assinatura do contrato. Começou antes da assinatura do contrato. E quando o Giannini teve a conversa com Vossa Senhoria e que pediu os recursos, ele disse para que queria esses recursos? Se ia para partido, se ia para pessoa, se ia para ele, se ia para o doleiro? Ele verbalizou a razão de que ele estaria captando esses recursos? Não, sinceramente eu não lembro, acredito que não. Na verdade, o que ele colocou efetivamente é de que ele havia sido responsável pela indicação do Paulo e, se nós não contribuíssemos, teríamos sérios problemas na execução dos contratos. E Vossa Senhoria chegou a conversar com Paulo Roberto Costa dessa conversa? Se correspondia à verdade dos fatos ou não? Não. Nunca fui confirmar com ele se isso era fato ou não. Mas era uma coisa que se comentava no mercado. Como eu disse, nós ficamos um período fora e estamos voltando, e os comentários do mercado eram esse aí, que o Giannini era quem estava tratando dos interesses da diretoria do Paulo. E Vossa Senhoria conhece o senhor Júlio Camargo desde quando e que tipo de relacionamento Vossa Senhoria mantém ou mantinha com ele? Eu conheço o Júlio Camargo, conheço o Júlio há muito tempo, talvez desde o começo dos anos 90. O
O Júlio Camargo, ele tinha a representação da Pirelli, que era um fabricante de cabos, né? Nós nos relacionamos por aí, comprávamos muitos cabos da Pirelli através dele. E Vossa Senhoria, na sua delação premiada, afirma, abre aspas, que a maior parte dos pagamentos de vantagens indevidas direcionada a Renato Duque foram feitas no exterior, fecha aspas, por Júlio Camargo, em conta denominada Marinello. Vossa Senhoria pode escrever como que se davam essas transações? Tem um pouco de interpretação. A interpretação é exatamente essa, né? O que eu disse é que o pagamento das comissões para o Renato Duque, na sua maioria, foram feitos no exterior. Numa conta corrente que tem esse nome aí, Marinello, e o Júlio Camargo fez uma parte desses pagamentos. Nós fizemos um contato com uma empresa do Júlio e ele fez uma parte desses pagamentos lá fora, mas não foi a maioria, ao contrário, foi uma pequena parte. No seu termo também de delação premiada, Vossa Senhoria afirma que conversou pessoalmente com João Vacari no escritório deste, no diretório do PT em São Paulo, no ano de 2008, e disse que gostaria de fazer contribuições ao Partido dos Trabalhadores, e perguntou a ele como elas poderiam ser feitas, e que Vacari explicou como fazê-las, que em tal ocasião o declarante não mencionou a Vacari que as doações seriam feitas a pedidos de Renato Duque. Vossa Senhoria poderia esclarecer e detalhar melhor essa sua afirmação no termo de colaboração número 7? Sim. A minha conversa pelo lado da diretoria de serviços, ela sempre acontecia com o Duque ou o Barusco. Eram os dois interlocutores que eu tinha na diretoria de serviço. Foi com quem eu discuti valores, foi com quem eu acertei pagamentos. O Duque, em algumas oportunidades, me pediu para que eu fizesse contribuições ao Partido dos Trabalhadores. E na primeira vez eu fui procurar o João Vacari no escritório do PT e dizendo a ele que tinha interesse de fazer contribuição para o partido, né, como é que eu deveria fazer, e ele me indicou, naquela primeira vez, onde a gente deveria contribuir. Nós fizemos contribuição. O Duque me pediu outras vezes também, eu voltei a falar com ele, fizemos outras contribuições. Eu tenho todas as contribuições detalhadas, os comprovantes entregues, tudo isso no meu depoimento. Quantas vezes Vossa Senhoria teve reunida com o senhor João Vacari? Pouca, muita? Algumas vezes, sei lá, talvez 10. O que efetivamente acontecia é que dos valores que eu me comprometia a pagar a ele, parcelava, né, para fazer esses pagamentos em parcelas. Muitas vezes a gente atrasava, né, porque tinha problema de caixa. Às vezes ele me ligava, eu conversava com ele, às vezes ia lá para dizer que a gente pagaria numa outra oportunidade, mas eu não sei precisamente dizer quantas vezes eu
tive com ele. Mas e não Vossa foram Senhoria- muitos. Não foram muitas. Não. E Vossa Senhoria fez algum pagamento ao senhor Renato Duque, ao senhor Pedro Barusco, ao senhor Paulo Roberto Costa? Fez algum pagamento de comissões a ele ou propinas a eles, a essas pessoas? O senhor fala Renato, se eu entreguei diretamente dinheiro a eles? Ou direto ou indiretamente? Não, indiretamente sim, né? Indiretamente sim. A quem? A Renato Duque? Ao Renato Duque, ao Pedro Barusco e ao Paulo Roberto, que eu entendo que quando entregava o dinheiro para o Youssef ou pagava a nota para o Youssef, eu entendo que é como se eu estivesse pagando o Paulo Roberto, né? Na questão do Duque e do Barusco, eu nunca entreguei nenhum dinheiro fisicamente a eles, mas me indicaram uma conta que eu fiz depósitos, me mandaram retirar dinheiro também, mas diretamente a nenhum dos três. E, além do Partido dos Trabalhadores, o senhor fez doações legais a outros partidos políticos? Sim, fizemos doações a diversos partidos políticos, porém não relacionados a essa questão, não a pedido dele, né? Não a pedido de nenhum dos três. E quais os outros partidos o senhor Vossa Senhoria fez doações? Não arriscaria falar agora por de repente falar algo importante sem saber, mas eu posso ver, posso informar, porque são doações legais. Nós muitas vezes, ou poderia talvez até sempre contribuímos com partidos políticos ou com políticos. A gente entende que essas contribuições são importantes para as campanhas políticas. Se o relator me permita, Vossa Senhoria pode declinar aqui que vantagens legais ou ilegais o senhor Vacari pode ter propiciado a Vossa Senhoria para que o senhor fizesse esses depósitos à conta do Partido dos Trabalhadores? Não, o senhor Vacari nunca me ofereceu nenhuma vantagem, nem legal nem ilegal, né? Nunca conversei com ele sobre nenhuma vantagem, talvez nunca tenha visto ele que tenha poder de oferecer alguma vantagem. É o Renato Duque que pediu que fizesse a doação. Sim, é o Renato Duque. Vossa Senhoria... E em troca dessa doação ao Partido dos Trabalhadores, lhe foi oferecida alguma vantagem ilegal? Espera aí, está com o relator ainda as palavras. Eu quero só dizer que a permissão foi dada por Vossa Excelência. A palavra está garantida a Vossa Excelência. Já. Se o relator pode dar a parte, presidente? O relator permite a parte? Se for da vontade do relator, Se puder, eu já estou solicitando uma parte. Também Então. quero solicitar. Chegará. Eu gostaria que o relator Se puder, eu estou solicitando. Não. é impressionante como os ânimos oscilam. Estávamos numa paz e agora estamos caminhando já para um tumulto. Vamos manter a paz para que o relator possa concluir. E Vossas Excelências estão quase todos inscritos, terão a oportunidade de falar. E nós atentamente iremos ouvir os questionamentos e os esclarecimentos de Vossas Excelências. É que tanto o deputado Afonso como o deputado Isalci fizeram breves intervenções que, no meu entender, ajudava, mas daí para partir para um processo de inquisição... Não, mas só uma pergunta. Teremos que aguardar. Só uma perguntinha, relator. E com os 5... Só uma perguntinha, relator. Pois é. Pedir novamente ao relator que fale um pouco mais alto no microfone, a gente quase não está ouvindo as perguntas. E Vossa Senhoria conhece o senhor Fernando Antônio Falcão Soares,
chamado de Fernando Baiano, teve algum contato com ele? Não conheço. O senhor, o ex-deputado José Janene, quando ele esteve com Vossa Senhoria, ele pediu em nome pessoal, pediu em nome de partido, pediu para outras pessoas, ou não relatou essa questão? Olha, sinceramente eu não lembro, deputado, não lembro. Eu lembro sim que ele falou em nome do Paulo Roberto, ele falou como ele pessoalmente tivesse sido responsável pela indicação do Paulo Roberto, e por conta disso é que ele estava cobrando uma contribuição. Agora aqui, indo para a refinaria Abreu e Lima, na delação premiada, Vossa Senhoria afirma que teve uma percepção de que as empresas que faziam parte do suposto clube VIP excluíram as demais, ou seja, abocanharam o pacote de obras sozinha. Vossa Senhoria poderia nos dizer como isso ocorreu, se é afirmativa essa interpretação que tenho a partir da sua delação premiada? Dentro desse grupo de empresas, existiam empresas de maior porte e empresas de menor porte. E a minha percepção é que de um determinado momento para frente, existia aí um alinhamento de pensamento e comportamento das empresas de maior porte, de modo que acabava prevalecendo a opinião deles em relação ao restante do grupo. Então, daí vem a minha percepção de que existia um grupo dentro do grupo. Este grupo das empresas maiores acabava, vamos dizer, controlando ou tendo um poder sobre a decisão final do grupo de todas as companhias. Então, essa é a minha percepção. No caso da Renest, durante as discussões de mercado, quem ficaria com qual oportunidade, as grandes companhias disseram assim: olha, vocês discutam sobre estas oportunidades, e nós saímos fora dessa discussão, nós ficaremos com as licitações da Renest. Na época, o que se imaginava das licitações da Renest é que seriam efetivamente pacotes menores, e que a coisa fosse equilibrada. Depois, quando a Renest veio para a fase de contratação, os pacotes que a Petrobras preparou para a Renest eram pacotes grandes, e acabaram ficando com as grandes empresas. A última grande polêmica envolvendo Vossa Senhoria e toda essa questão da Operação Lava Jato envolve a editora gráfica Atitude. No dia 31 de março, no termo de colaboração complementar prestado ao Ministério Público Federal, Vossa Senhoria trouxe à investigação da Operação Lava Jato um elemento novo, ao afirmar que os repasses feitos a pedido da Diretoria de Serviços da Petrobras, em decorrência dos contratos por essas conduzidos, eram feitos de 3 formas, uma das quais doações oficiais ao Partido dos Trabalhadores, a partir de contribuições mediante pagamento à editora gráfica Atitude, sediada em São Paulo. Segundo Vossa Senhoria, João Vacari pediu que fossem feitos anúncios das empresas
de Vossa Senhoria, ligadas a Vossa Senhoria na gráfica Atitude, sem contudo saber se os anúncios realmente foram feitos. Vossa Senhoria afirmou que foram efetuados pagamentos na ordem de 2,5 milhões, sendo esses feitos de forma parcelada nos anos de 2010, 2011 e 2013, a pedido de Vacari. Vossa Senhoria consignou também que, para justificar tais pagamentos, foram firmados contratos de prestação de serviço, provavelmente entre a editora CETEC Tecnologia S.A. e SOG Óleo e Gás, com a editora gráfica Atitude. Vossa Senhoria assegurou que as reuniões que manteve com o Vacari para tratar sobre o pagamento à editora gráfica ocorreram, na maioria das vezes, na sede do PT em São Paulo. É isso mesmo que Vossa Senhoria tem a acrescentar a esse termo de colaboração prestado ao Ministério Público Federal? É isso mesmo, exatamente isso que eu prestei lá no meu termo de colaboração. Na verdade, eu não lembrava desta situação, também não, quando me falaram, não consegui juntar, né, ligar o nome de gráfica Atitude com essa questão, porque na verdade a gente falou de uma revista, né? E a gráfica produz essa revista. Então, para mim a referência era a revista. Mas de fato, dentre as contribuições que nós nos propusemos a fazer, né, em duas oportunidades, o Vacari me indicou que fossem feitos contratos com esta revista, né? E que nós teríamos a oportunidade de, até junto à revista, defender questões ligadas à indústria, que acabaram sendo feitas bem imparcialmente, né? Mas, por isso, nós fizemos 2 contratos com esta editora, que produzia a revista, ou que produz a revista, né? E acabamos pagando por eles. Quanto foi? Quanto foi o valor? A voz está correta, 2,5 milhões é o que Vossa Senhoria assegurou. Sim. Vossa Senhoria disse assim: nós nos comprometemos a fazer. O que é nos comprometemos? É porque quando o Janene procurou Vossa Senhoria, disse: se não contribuir, nós vamos atrapalhar, vamos criar dificuldades. O Vacari, quando lhe procurou, fez também esta ameaça ou não? Não, na verdade ele não me procurou, fui eu que o procurei, mas ele não fez essa ameaça. Pelo lado da diretoria de serviços lá do Renato Duque, ele efetivamente nunca verbalizou para mim, assim, se você não contribuir, vou te atrapalhar. Mas era uma coisa muito visível, muito evidente, né? A contribuição ali era no sentido de não ser atrapalhado, nunca pelo lado de dizer assim, não, contribua porque eu vou te ajudar. Agora, Vossa Senhoria, como disse, tem uma longa história na Petrobras, né? E ao longo dos anos de trabalho na Petrobras com essas empresas, se constituiu uma prática e uma dinâmica, a contribuição com partidos, com campanhas políticas ao longo da sua trajetória profissional? Não, nunca houve uma conexão entre a relação da Petrobras e contribuições a partidos políticos. As nossas contribuições a partidos políticos sempre foram espontâneas. Houver a necessidade, retomarei, mas vamos aos autores do requerimento. Subrelatores. Dando
seguimento aos nossos trabalhos. Vamos ouvir agora os subrelatores. Presidente, está tendo uma votação nominal nesse momento. Vossa Excelência podia dar uma pausa de 5 minutos antes do senhor? Nós não vamos fazer pausa, deputado Ivan. Pedimos que seja feito o rodízio. Vossa Excelência pode se deslocar ao plenário. Agora falará o deputado Altineu Cortes por até 10 minutos. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor Augusto Mendonça Neto, quantas vezes o senhor teve com o senhor José Dirceu? Tive algumas vezes com ele. Para tratar de que assuntos? Nunca tratei com ele assuntos relativos especificamente a essas questões da Petrobras. Quais os assuntos o senhor tratou com ele, então? Tratei assuntos institucionais, como eu disse, no mercado offshore, até a época que ele era ministro. Mesmo depois de ministro, encontrei com ele em algumas oportunidades em eventos, principalmente durante as fases de campanha política. E a nossa conversa sempre girou em torno disso aí. Qual a última reunião que o senhor teve com o senhor José Dirceu? Olha, eu não poderia dizer propriamente que eu tive reuniões com ele. Talvez... O último encontro? Faz muito tempo. Talvez seja durante a campanha de 2010, por aí. 2010? Ele estava... 2010. Eu acredito que ele não era mais deputado, né, em 2010. Né? Se ele não era mais deputado, não fazia mais parte do governo, por que o senhor encontrou com ele para tratar de assuntos institucionais? Que assuntos eram esses? Eu encontrei com ele durante um evento. A última vez que eu encontrei foi durante um evento de uma campanha política. Então, aliás, isso foi no Rio de Janeiro. Mas é provável que tenha sido no ano 2010. O senhor é amigo dele? O senhor foi amigo dele? Não. No Renest e no Comperj, no Renest o senhor disse que foi um divisor de águas, né? Numa declaração do senhor. E o senhor disse que foi um divisor de águas. E o senhor também disse que as propinas eram de 3%. No Renest e no Comperj, como esses preços foram, vamos dizer, uma festa, né? As propinas eram maiores? Não. No nosso caso, e até onde eu tenho ouvido de mercado, né, pelo lado da diretoria de abastecimento, eles tinham como referência, um percentual de 1%, mas eu particularmente discuti valores. Mas o senhor acha que houve propinas maiores, 3%, nesses dois empreendimentos da Petrobras? Não acredito. Não? Nunca ouvi falar. Então, só quem lucrou foram os empresários, que eles aumentaram o preço, mas o pessoal da Petrobras não pediu a propina, eles se contentaram com 3%. O senhor acha que foi isso? Não sei. Porque o senhor... É difícil fazer a afirmação de que eles aumentaram. É porque o senhor foi presidente da Abenave até 2014. Então, a relação do senhor é extremamente forte com todas essas empresas. Eles nunca comentaram que ninguém estava pressionando para dar uma propina maior quando esse negócio era tão bom? Não, nunca ouvi isso de que estavam pressionando. Mas só para esclarecer, a Abenave é uma instituição que tem empresas voltadas ao mercado de construção offshore e naval. E dentro deste mercado da construção offshore, nunca houve essa questão de combinação ou de clube. Mas as empresas, às vezes, eram as mesmas empresas. Empresas que participavam do onshore participavam do offshore. Então, o senhor está me dizendo que elas combinavam os preços para fazer refinarias e outras obras da Petrobras onshore, mas no offshore elas não conversavam? Elas só combinavam o cartel quando as obras eram onshore? Isso me parece estranho. Sim. Na verdade, nos casos onshore, as empresas não combinavam preços, né? Elas combinavam quem ficaria com a oportunidade.
No caso das obras offshore, nunca se combinou nada, apesar de que algumas empresas que participavam do onshore participavam também do offshore. Não eram todas, mas algumas. Senhor Augusto, existe uma contradição nas delações premiadas que eu considero muito perigosa, ou para o senhor ou para os outros, Paulo Roberto Costa, ou um executivo do Camargo Corrêa, não quero errar aqui, mas talvez o Dalto Avancini, não sei qual dos dois executivos, comentou, um deles comentou, inclusive agora, na última semana, saiu até na televisão isso, que era fácil colocar no preço da Petrobras para dar a propina, porque tinha margem para colocar, né? Então eles colocavam no preço. E o senhor e o Paulo Roberto Costa disseram em delação premiada que saía do lucro das empresas. Então, quem está mentindo? O senhor e o Paulo Roberto Costa, que defendem que saíram do lucro das empresas, ou a delação da Camargo Corrêa, que diz que, além do lucro, eles colocavam sobrepreço para pagar propina? Na verdade, o que eu disse é que o assunto do pagamento das comissões saía da margem das empresas, né? Voltando aqui a um ponto que eu falei aqui pela manhã, a Petrobras tem um sistema, eu não sei se o senhor estava aqui a hora que... eu ouvi o senhor falar daquela margem, né? Então, a Petrobras ela tem um sistema de preparação de preços para os investimentos dela, muito acurado, né? A Petrobras tem uma equipe grande e boa, competente, preparando o custo dos empreendimentos que ela vai fazer. Esta equipe apresenta o seu preço como se fosse uma proposta, junto com as outras proponentes no dia da abertura de preços. Quem tem acesso a esta informação é somente a comissão de licitação. Mas muitas vezes a comissão de licitação informa, não sei se todas, mas muitas vezes a comissão de licitação informa este preço, até para ser uma referência de discussão com os proponentes. A Petrobras tem o hábito de qualquer que seja a empresa que vença uma licitação, ela acaba chamando essa empresa para fazer uma negociação. Então, você participa de uma licitação na Petrobras, tem o melhor preço e ela ainda te chama para discutir o preço. Por quê? Porque ela só abre a proposta detalhada da empresa vencedora. Quando ela abre a proposta detalhada, ela compara item a item com a proposta interna da Petrobras. E quando encontra discrepâncias para maior, ela quer que a companhia reduza o preço, né? Então, de modo que, numa situação como essa, a gente não pode dizer que tem superfaturamento. Então, mas também pode dizer que não tem, né? Porque vocês dizem que é dentro da margem. Eu entendi o que o senhor falou, mas para mim existe uma contradição, né, nessas delações premiadas, porque o senhor também não pode afirmar que estava dentro da margem de lucro da empresa. Porque na Camargo Corrêa, por exemplo, quem fez as propostas, quem fez a corrupção, né, quem pagou a propina como a Camargo Corrêa, eles dizem que colocavam no preço. Então, era além da margem de lucro da empresa. Por isso que existe essa contradição. Mas, senhor presidente, eu, como tem 10 minutos, normalmente as pessoas fazem todas as perguntas e o depoente responde depois dos 10 minutos. Então, vou fazer mais uma pergunta e depois vou fazer mais algumas perguntas para ele responder depois do meu tempo, como é de praxe aqui. Eu gostaria de saber o seguinte, senhor, quando começou esse processo, a Petrobras, lá atrás, não tinha, como o senhor disse, um histórico de construções aqui no Brasil, como, por exemplo, a questão das plataformas, né? O senhor participou ativamente disso. Então, para a Petrobras fazer um custo, as próprias empresas ajudaram a Petrobras a fazer os custos? Só para esclarecer um pouco melhor, o assunto das plataformas, a Petrobras e o governo brasileiro incentivou muito a criação de novas companhias, principalmente associadas a empresas estrangeiras, para adquirirem tecnologia para a fabricação das plataformas aqui no Brasil. Isso aconteceu no final da década de 70, quando
se descobriu a Bacia de Campos. E isso aqui nada mais foi do que uma réplica do que foi aplicado lá no Reino Unido, na Inglaterra, na exploração do Mar do Norte. Eu estou satisfeito com a resposta do senhor. O senhor já tinha respondido isso. Senhor presidente, eu gostaria agora de fazer só as perguntas finais. Seria o seguinte: o senhor disse que os aditivos eram técnicos, e me parece isso uma incoerência, porque se os aditivos eram técnicos, como é que pode um projeto, como o senhor mesmo citou, foi um divisor de águas, como o Renest, como o Comperj, né? As cidades estão falidas lá, as pessoas estão passando fome lá na nossa cidade de Itaboraí, de São Gonçalo, onde tem essas obras da Petrobras. Quer dizer, vocês participaram dessa tragédia que o Brasil está passando. Se os aditivos foram técnicos, então os projetos eram mal feitos? Era uma incompetência da Petrobras? Essa é uma pergunta que eu faço do senhor. Porque se faz um projeto que custa 2 bi, depois passa para 40, dá aditivo para 40, esses aditivos eram técnicos. Estou permitindo a Vossa Excelência que Vossa Excelência exceda o tempo para perguntar. Para perguntar. Então, essa é uma pergunta. Se os aditivos eram técnicos, os projetos eram mal feitos. Outra coisa é o seguinte: a corrupção generalizada no setor de serviços. O senhor tem 40 anos de trato com a Petrobras. O senhor poderia me dizer, mesmo o senhor não tendo dado nenhuma propina, que, além do Renato Duque, do Pedro Barusco, engenheiros, gerentes, eles também participavam? Porque eu considero que é impossível se fazer um projeto com aditivos. Você acha que havia participação de outras pessoas, mesmo você não tendo colocado ou dado propina a outras pessoas? Uma outra pergunta: o senhor, como foi presidente da Abenave, essas discussões de que obras ficavam para que empresa, quando existia uma obra que 2 ou 3 empresas se interessavam e não queriam abrir mão, o senhor Renato Duque ou o senhor Paulo Roberto Costa interviam nisso? Eles diziam: deixa a obra tal para fulano fazer, depois a gente compensa ele, liga aí para a empreiteira tal. O senhor já participou de uma situação como essa? Ou era só decidido entre as empresas? Para concluir, deputado. Para concluir, o senhor considera que, diante disso tudo, havia concorrência nas licitações da Petrobras? Eu acho que não. E as empresas tinham influência também sobre a comissão de licitação, diretamente? Seriam essas as minhas considerações. A última seria: as empresas definiam quais os projetos eram licitados? Quer dizer, antes da compra, as empresas ajudavam a definir: vamos fazer essa, faz essa primeiro, depois faz aquela, toca esse projeto primeiro, depois. A empresa intervinha também nessas decisões internas da Petrobras? Senhor Augusto Mendonça Neto, muito obrigado. Bem, a primeira pergunta é relativa aos aditivos, né, que os aditivos eram técnicos. Talvez eu vou juntar com a pergunta número 2, se existiam participação de outras pessoas, né? Os aditivos, eles sempre foram discutidos tecnicamente, talvez a exaustão, com o pessoal técnico da Petrobras. Para explicar um pouco melhor, né? Dentro de um empreendimento numa refinaria, existe um grupo de fiscalização da Petrobras, né? Esse grupo de fiscalização ele se relaciona com o grupo de gestão da empresa. Talvez tenha, assim, a mesma estrutura, né? Como a empresa tem lá, vamos dizer, um diretor de projeto. Cada empresa tem um nome para chamar o chefe da obra. A empresa tem um diretor de projeto. A fiscalização tem um chefe, tem um coordenador da fiscalização. Acima do diretor... Até para encurtar, senhor, desculpe, que vai tomar menos tempo. Isso, um aditivo, por exemplo, os fiscais, os engenheiros, os gerentes, eles assinavam aquilo ali, eles ajudavam a montar. Ninguém levava nada? Essa é a minha pergunta. Não, ninguém levava nada. Essa discussão era extremamente técnica. Aí quando o senhor fala se o projeto era mal feito, né,
O projeto não era mal feito. O que acontece é que a complexidade da coisa é muito grande. Na verdade, quando você começa a desenvolver um projeto, né, aparecem coisas que não estariam previstas ou não poderiam ser previstas. Eu até discuti muitas vezes essa questão com a Petrobras, porque isso é muito ruim para a empresa. Não é ruim só para a Petrobras, é ruim para a empresa. E o que eles me alegavam é o seguinte: descobre um poço, começa a fazer um teste que eles chamam de teste de longa duração, ou seja, eles põem uma plataforma lá para produzir óleo, né? Eles começam a tirar o óleo, examinar qual é o tipo de óleo para saber qual é o valor API, qual é a quantidade de enxofre, por aí vai, qual é a característica do óleo. Em cima disso, eles desenvolvem um projeto, uma plataforma. Contratam a plataforma. Você começa a desenvolver a engenharia da plataforma, começa a executar a plataforma. São 5 anos esse ciclo, né? Aí, de repente, começa a aparecer. Nesse meio tempo, eles vão perfurando outros poços, né, para poder fazer a implantação da plataforma. Aí começam a aparecer óleos com características diferentes. Aí o cara descobre que no campo tem pressão diferente, tem óleo diferente. Isso acaba com que tenha que haver uma revisão do projeto, né? Porque aquela plataforma não vai funcionar. Então, essas situações, elas acontecem. Os empreendimentos são de ciclo longo, né? Então, isso é possível, isso acontece, né? A mudança de equipamentos, enfim, isso acontece. Não, a gente nunca poderia dizer que o projeto da Petrobras é mal feito. Ao contrário. Não sei, eu respondi a pergunta do senhor ou não? Não, eu só respondi a primeira. Não, tá ok. Faltam as outras. Então, na verdade, eu nunca vi participação de nenhuma outra pessoa além dessas 3 que eu falei. Na declaração do Barusco, fiquei sabendo que haviam outras pessoas, mas eu acho que muito mais ligadas à fase dele, que foi para a sede Brasil, do que na Petrobras. O senhor falou da Abenave. Efetivamente, eu fui presidente da Abenave até recentemente, né? Saí quando tomei a decisão de fazer o meu termo de colaboração. E a Abenave nunca teve nenhuma relação, nenhuma contribuição, nenhuma participação com essa questão, né? Nem de clube, nem de comissão, nem de nada. Até porque a Abenave ela era ligada mais à construção offshore e naval. E nesses setores nunca aconteceu nada disso. Junto com essa pergunta, o senhor fez a pergunta se, quando mais de uma empresa tinha interesse por um empreendimento, se havia alguma intervenção dos diretores da Petrobras. Não havia. Esta questão era resolvida entre as próprias empresas, né? Elas que tinham que discutir para definir quem ficaria com a oportunidade e, em muitas situações, acabaram por não ter acordo e as companhias foram liberadas. Que isso aconteceu diversas vezes, né, de não ter acordo, ou tem empresas convidadas fora da lista, e aí as companhias eram liberadas para cada um apresentar a sua proposta e havia uma competição. Como é que é? Sim. Então, desculpe, aí a quarta pergunta, talvez aí um pouco já ligada na pergunta anterior, em muitas situações acontecia, sim, uma concorrência ferrenha entre as companhias. E aí a gente pode ver que a variação de preço entre essas situações não é muito diferente, né? Daí é da onde vem aquela afirmação da pessoa da Camargo, lá que ele falou que era fácil para colocar no preço. Depende um pouco de companhia para companhia, né? Porque
de repente, o que ele dizia que era fácil é o seguinte, eu conseguia tirar da margem, colocar separado, era fácil de eu resolver isso internamente dentro da minha companhia. Não, porque se estava combinado entre as empresas, então coloca o preço um pouquinho mais alto que eu vou aumentar o meu. Ele quis dizer isso. Para concluir, nós temos ainda muitas pessoas inscritas e todos querem questionar. Senhor Augusto Mendonça, que o senhor conclua as respostas do deputado Altineu para que a gente possa seguir os próximos subrelatores. Sim, a outra pergunta é se havia interferência das empresas nas comissões de licitação. Não, nunca soube disso, né? Nunca soube de nenhuma conversa com nenhuma empresa em comissão de licitação. Aliás, eu acho até que a comissão de licitação talvez não tivesse nenhum poder de ajudar ninguém, não vejo assim, né? E, por último, se as empresas interferiam no plano da Petrobras, né? Não interferiam. A Petrobras, ela faz um plano de negócios plurianual, né? E onde naquele plano de negócios ela coloca o que ela pretende fazer nos próximos anos. A partir daí as empresas imaginam o que vai ser contratado nos próximos anos. Dando seguimento, o próximo subrelator, deputado Bruno Covas. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, senhor relator, senhor Augusto Mendonça. O depoimento que Vossa Senhoria prestou ao juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, em 9 de fevereiro de 2015, Vossa Senhoria, sob o compromisso legal de dizer a verdade, declarou que a Petrobras não tinha conhecimento da combinação entre as empresas que prestavam serviço à estatal, que formavam um clube no final da década de 90, para que não houvesse competição entre elas. Declarou ainda que esse acordo, contudo, não era efetivo, já que a Petrobras não colaborava com as empresas do clube e chamava outras empresas para participar de suas licitações, bem como que, como acontecia com frequência, empresas que não estavam no clube venciam os certames. Afirmou também que nunca soube da existência de pagamento de propina a funcionários da Petrobras antes do ajuste das empresas do clube com Paulo Roberto Costa e Renato Duque. Vossa Senhoria confirma essa informação? Sim, confirmo. Perfeito. A partir de que data os diretores Paulo Roberto Costa e Renato Duque, com auxílio do senhor Pedro Barusco, começaram a participar desse esquema? Bem, eu não sei precisar porque teve um período que nós ficamos fora, mas acredito que tenha sido entre o ano de 2004 e 2006. Perfeito. É correto afirmar que a participação dos diretores Paulo Roberto Costa e Renato Duque se dava no sentido de assegurar que a Petrobras, no âmbito das respectivas diretorias, só contratasse as empresas do clube? Desculpe, o senhor poderia perguntar de novo? Claro. É correto afirmar que a participação dos diretores Paulo Roberto Costa e Renato Duque se dava no sentido de assegurar que a Petrobras, no âmbito das suas respectivas diretorias, só contratasse as empresas do clube? Não é, vamos dizer, 100% correto afirmar isso, né? Eu, à época, tinha a impressão, tinha a sensação de que existia uma lista das empresas que era entregue aos diretores para que o convite fosse restrito àquelas companhias, né? Mas hoje, vendo aí o depoimento do Barusco, não teria por que ele dizer de forma diferente, né? Ele dizer que essa lista efetivamente não existia, que a lista das empresas a serem convidadas saía do cadastro, de uma análise, vamos dizer, de uma análise do requisito técnico da obra em cima do cadastro da Petrobras. De modo que eu não sei responder essa pergunta. Tá. Vossa Senhoria afirmou em delação premiada que negociou o pagamento da propina diretamente com Renato Duque e acertou pagar a quantia de 50 a 60 milhões, o que foi feito entre os anos de 2008 e 2011.
e que os pagamentos foram feitos de 3 formas: parcelas em dinheiro, remessas em contas indicadas no exterior e doações oficiais ao PT. Também afirmou que a conversa com ex-tesoureiro do PT, atualmente preso, João Vacari Neto, ocorreu no diretório do PT em São Paulo no ano de 2008. Nessa conversa, Vossa Senhoria teria dito que gostaria de fazer contribuições ao PT e perguntou a ele como poderiam ser feitas, recebendo as explicações necessárias. Diante disso, indago: como é que o senhor se apresentou ao senhor João Vacari Neto? Como é que o senhor encontrou no diretório? Houve algum contato telefônico prévio ou algum tipo de combinação de local e hora? João Vacari Neto perguntou o seu nome, sua profissão, onde o senhor trabalhava? Bem, eu recebi uma indicação do Renato Duque para que fizesse a contribuição ao partido e que isso fosse feito no Diretório Nacional com ele, que era o tesoureiro. Eu liguei ao diretório, marquei um horário e fui lá conversar com ele. Naturalmente, eu tinha um envolvimento muito grande, tive um envolvimento muito grande, né, em toda essa questão do desenvolvimento e do suporte às empresas brasileiras, né. Isto teve um impulso muito grande dentro do governo do PT, né, desde o primeiro ano, com a criação de um programa chamado Promimp. Aliás, este programa, o primeiro ano, esta reunião aconteceu em Angra dos Reis, até porque o estaleiro de Angra dos Reis era um exemplo, né, da retomada dessa atividade. Então, eu tive uma participação extremamente intensa com isso, no pré e durante a continuidade. De modo, eu teria uma simpatia natural pela causa. Eu tinha uma simpatia natural pela causa, até a minha participação institucional era voltada a esse tema. O senhor sabe dizer em que sala ocorreu essa reunião? É perto da Praça da Sé, em São Paulo. O senhor João Vacari Neto, portanto, em 2008, já era um dos responsáveis financeiros pelo PT? Sim. Houve alguma explicação sobre o que era o Partido dos Trabalhadores e suas atividades? Vossa Senhoria recebeu alguma cartilha, estatuto ou explicações sobre a ideologia do partido? Não. Não. Houve alguma explicação do que seria feito com o recurso doado? Não. Na conversa, ficou claro que o senhor estava indo lá a pedido do senhor Renato Duque? Não. Vossa Senhoria continua a tratar ou ter contato com João Vacari Neto? Por quantas vezes? Não. Foi a única... Não. Eu tive outros contatos com ele, até porque nossas contribuições eram... Quantos contatos? Então, não lembro exatamente quantos, pode ser 10, por aí, 12. Porque as nossas contribuições foram parceladas ao longo do tempo, né? Em algumas situações a gente precisava atrasar um pouco, né, para pagar depois, ele me cobrava, ou às vezes até eu ligava para ele para dizer que a gente faria mais para frente. Então, só para entender, o senhor ligou lá, falou: olha, meu nome é Antônio Augusto Mendonça Neto, quero ser um doador do PT. O senhor passou a fazer pagamentos, inclusive parcelados, e em nenhum momento ele questionou por que o senhor estava doando? Não. Indagado por mim nesta CPI, o senhor Glauco Legatti, ex-gerente-geral de implementação de empreendimentos para a refinaria Abreu e Lima, Renesh, afirmou que os custos da refinaria são condizentes com a realidade do custo do empreendimento. Vossa Senhoria, por sua vez, afirmou em delação premiada que no Renesh algo diferente aconteceu, pois, diferente de antes, quando as licitações sempre eram discutidas e apertadas no âmbito do orçamento da Petrobras, as contratações da empresa do Clube VIP para as obras da Renesh foram por preços mais altos. Quem está falando a verdade, o senhor
ou o senhor Glauco Legatti? Bem, na verdade, um pouco da resposta que eu estava dando na fase aqui anterior. Estas empresas que participaram da RENEST, né, que foram as maiores empresas do nosso setor, olhando depois os valores comparativamente contratados ao orçamento da Petrobras, elas sempre se aproximaram ao limite máximo da Petrobras, né? Como eu havia falado aqui, o orçamento da Petrobras é muito bem feito, ele é muito bem avaliado. Porém, existe um componente importante dentro do orçamento, que é a questão do risco do empreendimento, onde a Petrobras, eu diria assim, ela tem menos experiência e ela tem uma visão muito mais pró-Petrobras do que pró-mercado, né? Se a gente pensar na situação do RENEST, onde você teria lá uma concentração de 50 a 60 mil pessoas, né? As condições de gestão ali para a questão de greve e para a questão de aumento salarial, elas seriam muito mais complexas, como de fato foram, né? Se tem uma coisa que a Petrobras não coloca vamos dizer, não sei como ela considera isso na composição do preço, mas para a empresa este resultado é direto. Nas situações de greve, a Petrobras não paga nenhum adicional, não paga nenhum extra para a companhia, né? Então, todos os custos relativos a esta paralisação de greve acabam ficando com a própria companhia. E houveram situações onde você teve 90 dias de greve. Então, você imagina o risco que existe de você ter lá 5 mil pessoas paradas durante 90 dias, além do que você não produz e não fatura e paga os fornecedores da mesma forma. Isso aí traz um transtorno contratual enorme, é uma situação de risco. Então é difícil a gente falar na Comperj, no RENEST, né, onde você tinha, vamos dizer, um local onde você não tem mão de obra especializada, certo? A gente vamos falar, construir uma refinaria em São Paulo, não tem dúvida que você tem mão de obra especializada. Agora, no Recife, Pernambuco, você não tem mão de obra especializada. Você vai ter que mobilizar lá 50 mil pessoas, né, para trabalhar durante 4, 5 anos. O que vai acontecer ali a nível de dissídio salarial, aumento salarial, enfim. São situações de risco que tem que ser analisadas empresa por empresa, né? Eu estou falando a minha percepção olhando pelo lado de fora. Nós não executamos nenhum contrato na RENEST para poder dizer efetivamente o que aconteceu. Também não acompanhei de perto, soube que houveram várias questões trabalhistas lá que foram um problema, né? Nós também enfrentamos isso em outras refinarias. Mas então, dentro desse quadro aí, eu acredito que o Glauco possa dizer, pô, isso está dentro de um parâmetro de preço internacional, porque isso faz parte da composição do preço mesmo, certo? Então, acho que as duas interpretações não são conflitantes, no meu ponto de vista. Um último grupo de perguntas, presidente, aqui com a sua complacência. Vossa Senhoria afirmou em delação premiada que, para gerar a saída de recursos do consórcio, a CETEC e a PEN Engenharia fizeram contratos simulados com várias empresas. E que os contratos simulados eram de aluguéis de equipamentos e terraplanagem para as obras da Repar, e apresentou naquela oportunidade as notas fiscais para comprovar o que falava. Sendo as empresas pagas, na sua grande maioria, por transferências bancárias, por conta e ordem da CETEC, por conta das empresas tipo ANA e Progetec, e as empresas destinatárias disponibilizavam reais em espécie ou remetiam os valores ao exterior. Diante disso, indago a Vossa Senhoria. Essa engenharia de corrupção foi sugerida ou criada por quem? Quem operava esse esquema? Quem redigiu esses contratos?
quem indicou essas empresas e quem indicou as contas no exterior. Bem, nós, para podermos dar saída aos recursos, né, ou fazer com que o dinheiro saísse da nossa conta para parar nas contas indicadas, esse caso específico que o senhor está falando é relativo à diretoria de serviços, né? Então, para o dinheiro sair da nossa conta e parar nas contas indicadas pelo Renato Duque, pelo Pedro Barusco, precisava haver uma forma contábil de que esse recurso pudesse sair daqui e para lá. No caso lá do Youssef, ele mesmo indicou algumas empresas, eles davam a nota, a gente pagava e eram feitos contratos de prestação de serviço que, na verdade, não existiam serviços, né? Nesse caso, nós tivemos que procurar quem pudesse fazer esta parte do trabalho, né? Pudesse pegar o dinheiro nosso e depositar na conta deles. E aí surgiu uma empresa, eu não lembro exatamente qual foi a primeira, mas no final acho que foram 4 ou 5, tá aí no meu termo de depoimento, era só terra, me foge o nome, Rockstar, enfim, eram 4 ou 5 empresas, que depois de algum tempo nós ficamos sabendo que todas elas pertenciam, sei lá, talvez a mesma pessoa, o mesmo grupo, na época era a mesma pessoa, que era a CEF. Não conheci, mas fiquei sabendo disso por conta lá do caso da Delta, lá na CPI do Cachoeira, enfim. Naquela oportunidade, a Receita Federal nos procurou, quer dizer, depois daquilo, né, que veio a público e tudo isso, a Receita Federal nos procurou e começou a nos investigar, nos fiscalizar sobre estas operações aí. Então, eram notas fiscais que a gente pagava sobre serviços que não tinham sido prestados e eles remetiam o dinheiro para a conta indicada por eles lá. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Eu gostaria, aproveitando aqui a presença do deputado Ivan Valente, que questionou no início dessa reunião, a deputada Elisiane também, consta já aqui sobre a mesa, informando as Vossas Excelências, o contrato com a empresa Kroll. Ele será levado à Secretaria da CPI para ficar na sala cofre, à disposição de Vossas Excelências para poderem analisar como havíamos nos comprometido. Chegou também, estará à disposição dos senhores e senhoras parlamentares, todo o material sigiloso colhido da CPMI do Senado Federal. O presidente Renan Calheiros mandou, através do senhor Odisseu, que é o secretário das comissões lá do Senado Federal, fazer chegar às nossas mãos também. Daremos o mesmo destino do contrato da Kroll, que é a sala cofre da CPI, para que fique à disposição de Vossas Excelências. Dando seguimento, vamos ao próximo sobre... Presidente, só um esclarecimento. Nas sessões passadas, além dos deputados, nós tínhamos combinado que um assessor de cada bancada poderia ter acesso. Para a gente poder darmos um pouco mais de celeridade, já que existem diversos parlamentares inscritos, vamos dar a palavra ao deputado Arnaldo Faria de Sá. Vossa Excelência pode vir aqui pessoalmente, eu combino com Vossa Excelência como fazer. Deputado Arnaldo, Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Senhor Augusto, quem que é a sua advogada? Desculpe? Quem é a sua advogada? Desculpe. Minha advogada é Beatriz Cata Preta. Quanto tempo o senhor ficou preso? Não fiquei. Não fui preso. Só o Júlio Camargo foi preso? Júlio Camargo também não foi preso. Se vocês fizeram delação premiada sem ter sido preso? Sim, senhor. É síndrome de Marco Valério? Como? Síndrome de Marco Valério?
Não, eu no início aqui do nosso dia hoje, eu expliquei a minha relação com o setor e a minha decisão de fazer a colaboração. Então, eu posso repetir para o senhor, mas é um pouco... Não há necessidade. Comprido. Qual foi o total de recursos que o senhor acredita tenha sido disponibilizado entre essas contribuições em dinheiro, no exterior e partidárias? Nós participamos de 2 contratos na Petrobras durante esse período. Para a diretoria de serviços, eu acredito que tenha sido alguma coisa na faixa de 70 a 80 milhões, e para a diretoria de abastecimento, talvez na faixa de 30 milhões, mais ou menos. Mais de 100 milhões nas 2 diretorias? No total, sim. Foi o senhor que denunciou o Renato Duque no esquema, como principal arrecadador. O senhor ficou preocupado com essa denúncia que fez do Renato Duque? Sim, fiquei. Por que o senhor ficou preocupado? Muitas pessoas me disseram que eu era uma pessoa corajosa de fazer uma denúncia desse tipo, né? Eu pensando aqui com o meu histórico e com a minha histórico de vida, né? Eu diria que efetivamente eu seria uma pessoa corajosa se eu fizesse isso, se eu tivesse feito isso em 2003, que talvez fosse a época correta para se fazer. Seria mais corajoso ainda? Sim. Mas o que efetivamente me deu segurança sobre este tema é de saber que esta era uma operação que seria levada adiante. Por que isso ficou fora do esquema durante algum tempo? Alguma razão de o senhor ter sido exposto com alguém, além da execução de obras? Qual o motivo para o senhor ficou fora um período? Nós passamos por uma crise financeira muito grande. Durante esta crise, nós tivemos problemas em vários contratos, dentro da Petrobras, fora da Petrobras, em todos os contratos que nós estávamos executando à época. E na Petrobras tínhamos 2 contratos particularmente, e a Petrobras nos impôs para que só receberíamos novos convites a partir do instante que nós entregássemos essas 2 obras. Então nós ficamos aí 2, 3 anos sem ser convidados para novos negócios na Petrobras. Qual foi a tratativa que gerou na associação da CETAL com a Toyo? A Toyo era uma parceira de longo tempo da CETAL, desde o final dos anos 90, né? Fizeram alguns contratos juntos, com sucesso. Existia uma relação natural entre as companhias. Com o advento do pré-sal, com a situação da Petrobras de aumento dos investimentos, né? Não só a Toyo, como outras companhias de fora vislumbraram uma oportunidade para entrar no Brasil, e elas só conseguiriam fazer isso ou comprando ou se associando a empresas locais. Se a Toyo não tivesse entrado na associação com vocês, não teria entrado na Petrobras? Não, ela já trabalhava na Petrobras. Sim, mas nesse esquema não teria, só por intermédio de vocês. Não. A nossa associação com a Toyo, ela nunca participou, que é a Toyo CETAL, ela nunca participou de esquema nenhum. Ela acontece, nesta fase, não houve nenhuma combinação, não houve nenhum pagamento de propina, nada disso. Tudo isso aconteceu após a saída desses 2 diretores. Quando a Toyo veio participar da CETAL, ela trouxe algum diretor ou manteve as diretorias da CETAL? A diretoria ficou da CETAL, basicamente. Com a mesma? Então, a participação da Toyo só foi financeira? Não. Veja, a Toyo teve uma participação
financeira, mas também teve uma participação de suporte, conselho, enfim, tem toda uma estrutura, né, que apoia a operação da Toyo Setal. Quando a Toyo ficou sabendo desse envolvimento todo, o que foi que eles falaram para vocês outros da antiga Setal? Ficaram muito surpresos com esta consideração e uma situação muito constrangedora. Eu era conselheiro da Toyo Setal e tive que pedir minha demissão, minha saída do conselho. Agora, quando tinha resultados positivos, a Toyo não se surpreendeu, não, né? Só se surpreendeu quando aconteceu o problema, né? Não, na verdade, o problema era anterior à associação entre Setal e Toyo. Eu entendi, mas você disse que a Toyo ficou surpresa quando soube desse envolvimento. Mas quando a Toyo tinha os resultados advindos desse envolvimento, eles não acharam tudo normal, né? Na verdade, eles não participavam desse esquema. Mas se beneficiavam do esquema indiretamente. O resultado indireto era favorável a eles. Eles eram um fornecedor da Petrobras e tinham uma característica... Não, eu estou a Toyo com a Setal, não estou a Toyo com a Petrobras. A Toyo com a Setal, quando o resultado era positivo, achava tudo normal. Sim, mas é que a Toyo com a Setal não teve nenhum envolvimento, foi anterior a essa questão. Não houve nem pagamento de propina, não houve participação do clube, não houve nada disso. Teve propina quando já era Toyo Setal, não teve? Não. É anterior? Anterior, exatamente. E quando que a Toyo entrou efetivamente na associação com a Setal? A criação da FEL-Setal se deu em 2012. E a Toyo, quando entrou na associação com a Setal, ela levou em consideração o grande número de contratos que a Setal tinha? Não, na verdade, essa associação criou uma companhia nova, que se chama Toyo Setal, e essa companhia nova partiu, vamos dizer, do zero, com novos contratos, sem nenhuma participação. Como que uma empresa que parte do zero consegue contratos tão importantes com a Petrobras? Participando das licitações com competência. O senhor é engenheiro? Sim, senhor. Muito competente, né? Talvez. Talvez porque o senhor é ou não é competente? Acredito que sou. Você ganhou as licitações todas com competência? Se o senhor tinha competência para ganhar as licitações, por que o senhor participou de esquemas para ganhar licitações? Quando nós voltamos a ser convidados pela Petrobras, essa conjuntura estava armada. Né? Então já estava armado. Quando você voltou a ser convidado, estava armado. Esquema já com Renato Duque, Pedro Barusco, Paulo Roberto, está tudo no esquema já? Sim. A nossa participação foi por adesão, eu diria. Adesão é lugar para a opção. Adesão ao esquema já existente? Sim, senhor. E o senhor não temeu que isso podia dar no que está dando hoje, não? Sempre tive. Como o senhor se sente hoje? Eu sinto que hoje estão fazendo a coisa correta. A Petrobras não poderia passar por uma situação dessa. Além do senhor na Toyo Setal, do Júlio Camargo, quem mais faz parte da diretoria? Eu fazia parte do conselho da Toyo Setal. A Toyo Setal... Além do senhor do Júlio, quem mais? O conselho? Do conselho da direção, quem mais? Roberto Mendonça, quem é? O Roberto Mendonça é meu irmão. O que é no esquema todo? Ele não tem participação. Ele não faz parte da Toyo Setal? Não. Nada? Nada. Ele trabalha com o senhor há algum tempo? Teve participação na antiga Setal? Alguma relação? Sim. Como o senhor fala que não participa? Se ele era da... Não, o senhor perguntou na Toyo Setal. A Toyo Setal é uma companhia da qual ele não participa, eu também não participo. Mas da Setal ele participava? Da Setal ele participou. E por que ele foi excluído da Setal para a Toyo Setal? Queria entender isso aí. Não, ele
ele ainda participa da CETAL, como eu também participo da CETAL. Então tem a CETAL e tem a Toyo CETAL? Sim, tem. E qual a ligação entre a Toyo CETAL e a CETAL? A Toyo CETAL é uma empresa que é dedicada ao setor de óleo e gás. A CETAL é dedicada a outros setores, principalmente a tecnologia. Mas também Petrobras? Não. Não opera a Petrobras? Não. O senhor disse que quando fez a associação com a Toyo é porque o senhor tinha expertise da CETAL. Qual é a expertise da CETAL se o senhor não disse que não participava da Petrobras? Uma coisa não está batendo aí. Não, a CETAL não participa mais da Petrobras. Não participa mais, mas participava antes. Sim, participava. É isso que eu estou dizendo. Participou, quando ela participou, seu irmão fazia parte da CETAL, que participou da Petrobras. Aí veio para a Toyo CETAL e não fez mais parte. Meu irmão, ele participou da gestão até o ano de 2005. Da CETAL? Da CETAL. Toyo CETAL não participou? Da Toyo CETAL não. Toyo CETAL é de 2012. Tá. Então o senhor disse, para encerrar, senhor presidente, que a sua colaboração nesse esquema foi de 70 a 80 milhões para a diretoria do Renato Duque e 30 milhões para a diretoria do Paulo Roberto. Sim. Esse foi o total que o consórcio do qual a SOG participou pagou. É o total do consórcio, não da companhia. Quem faz parte do consórcio? Mendes Júnior e MPE. Obrigado, presidente. Agradeço ao deputado Arnaldo Ferreira de Sá. Passo a palavra para o subrelator André Moura, também pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Augusto Mendonça, em depoimento da delação premiada nas investigações da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, o senhor disse que pagou entre 50 e 60 milhões em propina, 60 a 80 milhões em propina ao ex-diretor de serviço da Petrobras, Renato Duque.